E aí, minha gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre uma série que eu gostei muito, mas que eu não assisti a última temporada porque fiquei sabendo por algumas pessoas que assistiram como é que seria o final, e o final me desagradou total, gente. Vou explicar pra vocês o porquê. Todo mundo que assistiu a série gostou do começo ao fim. Eu gostei apenas das três temporadas. Da última temporada eu descarto. Não assisti, nem quero assistir. E vou contar a vocês agora o que foi que aconteceu, né? No último vídeo que eu trouxe aqui falando sobre série, que foi sobre a série Elite, eu acho que foi o único vídeo, né, que eu trouxe falando sobre série. Mas eu vou passar a fazer isso com mais frequência, trazer dicas de séries, de filme pra vocês, contar o porquê que eu me identifiquei com aquela série, se for o caso de eu ter me identificado com algo do tipo, né, da série ou do filme. Livros também, né, gente? Tem um livro que eu li, que eu tenho também que trazer a resenha pra vocês. E vou fazer isso com mais frequência aqui no canal. Vamos lá falando sobre a série, que é a Jane a Virgem. A série, ela é super divertida. Uma série que tem romance, tem ação, tem suspense, tem umas histórias bem legais, bem loucas, uns mistériozinhos, então é uma série muito gostosa de assistir, gente. Na primeira temporada ela conta a história de Jane, né, que é uma garota virgem, porque ela é focada nos estudos e no trabalho, toda certinha. Uma festa de aniversário dela, ela conhece um policial, que é o Michael, e é um cara incrível, gente. Desde o começo do relacionamento, ele sempre cuidou muito bem dela, muito respeitoso, sempre demonstrou muito sentimento por ela. E só por ser um cara trabalhador, né, gente, já merece todo o sentimento de volta da Jane. Então ela parecia também muito apaixonada por ele, gostava muito dele. E um belo dia a Jane vai ao ginecologista. A médica estava muito confusa, muito atordoada por conta de algumas situações familiares que estavam acontecendo. Parece que ela era alcoólatra, ela era irmã do Rafael. Ela confundiu o procedimento que fez na Jane com o procedimento que faria na esposa do Rafael, que a esposa do Rafael, que era Petra, tinha pedido uma inseminação artificial com o esperma do próprio Rafael, que era o marido dela. Não me lembro agora como que Petra conseguiu fazer isso, mas eu sei que ela fez isso porque ela queria ficar pra sempre, né, com o Rafael. O Rafael era muito rico, bonito, ela era louca pelo Rafael, então ela queria aquele relacionamento de vínculos com filhos e tudo mais, né? Tem mulher que pensa que filho prende no relacionamento, então Petra acreditou assim. E ao invés da ginecologista fazer inseminação artificial na Petra, ela fez na Jane. E a Jane, que queria só um Papa Nicolau, né, ginecologia de rotina mesmo, pra ver se tá tudo ok, ela fez na Petra, né, o procedimento simples que seria na Jane, ela fez na Petra. E dessa forma, a Jane, que era virgem, gente, engravidou. Depois o consultório, o ginecologista percebeu o erro que fez, teve que chamar a Jane pra conversar e avisou o que tinha feito. A mãe da Jane se lascou na risada porque confiava na filha, sabia quem era a filha, sabia como era a filha, que a filha mesmo namorando com o Michael, mas não tinha perdido a virgindade. Mas a ginecologista explicou o que foi realmente que aconteceu. A Jane ficou muito assustada com tudo que estava acontecendo com ela, porque ela tinha se planejado para tudo correr certinho na vida dela, né? Cada coisa, cada passo em seu lugar. Primeiro estudar, trabalhar, casar, engravidar, tudo, né? Certinho, e aconteceu de repente isso na vida dela. Agora ela tinha que preparar Michael para receber essa notícia, minha gente. Então, assim, foi um escândalo, né? Michael logo de cara ficou muito assustado também, não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas logo em seguida Michael aceitou de boas na Lagoa. Michael, mesmo assim, foi um cavalheiro, continuou no relacionamento com ela, mesmo sabendo que ela ainda era virgem, mas estava grávida de outro homem. Assumiu o filho, né? Ficaria com a criança. Só que, gente, o Rafael também ficou sabendo de tudo, e o Rafael era o pai biológico da criança, ele era muito rico, né? E com isso, ele também queria a posse da criança, então o Rafael teve que viver na vida desse casal, assim, né? Do nada, um casal que tava tudo ok, só eles dois, teve que entrar mais um terceiro aí na vida deles, e estaria tudo bem, tudo ok, mas o problema é que a Jane, descarada, safada, se apaixonou pelo Rafael e vice-versa. Então é a partir daí que eu começo a não gostar. Colocou um romance entre a Jane e o pai biológico da criança. E, gente, o pior de tudo não é nem esse começo, porque esse começo a gente ainda perdoa a Jane, se apaixonou, não sei o que, mas o pior de tudo é o final, né? O final, a última temporada, já vou falar aqui pra vocês o que aconteceu. Aconteceu que a Jane realmente, ela ficou com o Rafael, então o Michael que deu todo o apoio, todo o suporte pra ela desde sempre. Gente, eu juro pra vocês que eu quero chorar aqui de lembrar, porque realmente eu chorei quando eu fiquei sabendo o que aconteceu com o Michael, porque, velho, o Michael foi muito cuidador, então
A gente que assistiu a série criou aquele carinho por Michael, né? Ao decorrer da série, muitas coisas aconteceram. Uma série muito divertida, muito engraçada, como eu já falei pra vocês. Teve cena que marcou na mente, onde até hoje, quando eu lembro do risada, um exemplo delas é, acho que a terceira temporada, Jenny se arruma toda, né? Tá cheia da autoestima. Ela vai passando na rua toda arrumada, achando que tá todo mundo olhando pra ela por ela estar linda. Mas as pessoas estão olhando, na verdade, pra outras situações que estão ocorrendo atrás dela. E isso vem deixando o ego dela lá em cima, e ela passando assim na rua. E a cena real mostra pra gente que não é pra ela, que ela que tá pensando que os olhares são pra ela. Então eu me lasco na risada com essa cena. Então tem muita coisa na série que vai fazer a gente dar muita risada, tem muita coisa que vai fazer a gente querer assistir mais por conta dos suspenses, né? Cenas de assassinato também, que um cara morre e ele é enterrado embaixo da construção de uma piscina, de um prédio, e depois eles conseguem desvendar esse mistério. Não lembro agora quem é essa pessoa, porque, gente, já tem um ano que eu assisti essa série, mas até hoje tá aqui na mente, né? Essas coisinhas que aconteceram. Uma série bem legal mesmo. Algumas coisas assim que eu me identifico com a série, né? Quando o bebê de Jenny nasceu, que ele foi crescendo, a criança dela era muito birrenta. E Michael tinha morrido, né? Ele não tinha morrido de verdade, mas forjaram a morte de Michael, fizeram com que ele se esquecesse quem ele era do passado e levaram ele para viver em um outro lugar como uma nova pessoa. E ele não lembrava de Jenny, não lembrava do passado, e Jenny, achando que ele tinha morrido, todos acharam que ele tinha morrido. E nisso, Jenny ficou sozinha criando a criança, que no caso seria a Michael, que ajudaria, porque ela tinha realmente casado com ele, né? Ela chegou a perder a virgindade com ele, chegou a casar com ele, né? Isso daí foi muito bacana. Então dá vontade de chorar sim, né? Relembrar a história de Jenny com Michael. E o Rafael, mesmo tendo uns romancezinhos com a Jenny, mas o amor venceu. Jenny a princípio ficou com Michael. E Rafael ficou com Petra, realmente teve 2 filhas gêmeas com Petra, né? Eu achei que foi bem legal essa parte, né? As famílias se uniram. Jenny e Petra primeiro tiveram os conflitos, mas depois ficou de boa. E aí Jenny solteira, criando a criança, e o que eu me identifico com ela é que o filho dela era muito birrento e era muito difícil dela lidar com o comportamento da criança, né? Era bem mimadinho, não sei o quê. E as birras que ele fazia, né? No filme, eu não sei como que é identificado, mas no caso do meu filho, por conta do autismo, né, que eu já falei aqui pra vocês, tem uma série aqui onde eu conto sobre a situação de autismo dele. E aí Jenny teve uma dificuldadezinha, né? Então eu gostei dessa parte, né? Porque retrata a situação real de uma mãe tentando educar o filho, né? O que eu passava com meu filho hoje em dia, para mim tá mais fácil, né? Educá-lo. Mas quando eu tinha uma vida corrida também de trabalhar fora, estudar, não sei o que, então era a mesma correria, né? Então é isso, gente. A série foi muito bacana. Não vou falar tudo, né, que ocorreu sobre a série, porque é só pra dizer mesmo mais o que foi que eu gostei, o que foi que eu não gostei. Eu amei a série, só que eu não indico assistir porque é de partir o coração, gente. Eu realmente não consegui lidar com essa notícia. A série põe no final pra que Michael, ele ainda volte, lembre-se de Jenny, lembre-se de toda a história que teve com Jenny, lembre-se do sentimento que ele tinha por Jenny, só que quando ele voltou a lembrar de tudo, Jenny já estava com o Rafael. Veja só que palhaçada, né, gente? Veja só que injustiça. Então, depois que o cara já tá livre do sentimento, deixa o caminho dela livre pra ela ficar com quem ela tava gostando, que era o Rafael, acabou que Jenny ficou realmente com o Rafael e Michael ficou com outra pessoa, mas com aquele sentimento ainda por Jenny. Horrível, detesto isso. Eu acho que se você tá com uma pessoa, você tem que amar a pessoa que você está, não tem que ficar com um pensando em outro. Odeio isso. Se não gosta, termina, fique sozinho, mas não fique prendendo a outra pessoa, fazendo a outra pessoa sofrer de estar com a pessoa e estar pensando no outro, não. Isso é ridículo. Eu acredito que a série colocou isso pra poder meio que apoiar que as mães fiquem sempre com os pais biológicos de seus filhos. E eu acho isso horrível, porque pode acabar incentivando outras mulheres que estão em relacionamentos abusivos a ficar presa a um relacionamento por conta do filho, né? Eu acredito que a série fez com essa intenção porque a mãe de Jenny, que também não convivia com o pai de Jenny, ela passou a reencontrar o pai de Jenny depois de anos e acabou terminando a série junto com ele também. Então a série tem muito isso, de que as mães têm que ficar com os pais biológicos. E outra, por Jenny e a mãe serem as protagonistas da história, elas eram dignas de estarem com o pai biológico dos filhos delas. Mas Petra, que também teve filho com Rafael, não teve essa mesma
dignidade, né? Que não considero dessa forma, mas o filme parece que queria dar essa perspectiva. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas que também não foi legal pra esse desfecho, esse final de série, fazer um final feliz de Jenny com Rafael é o mesmo que apoiar com que pessoas se apaixonem por outras pessoas, mesmo elas já sendo comprometidas. Esse final feliz entre Jenny e Rafael é muito perigoso para um incentivo de paixões, pois o sentimento que Jenny tinha por Michael foi um sentimento verdadeiro, foi uma relação muito saudável. Já a relação com Rafael foi fruto de traição, pois eles já estavam desenvolvendo sentimentos um pelo outro, ainda quando eles estavam em relacionamentos com outras pessoas. E aí a Petra virou lésbica e começou a namorar com a outra mulher que também se chamava Jenny. Teve também a situação que a mãe de Jenny teve câncer, mas ela conseguiu, né, se livrar do câncer. Essa parte foi muito legal. O pai da Jenny ficou sempre do lado dela, apoiando ela. Teve também, gente, uma parte muito legal que foi sobre a avó de Jenny, que toda a vida sempre criticava a mãe de Jenny porque achava que a mãe de Jenny era uma mulher muito oferecida, muito dada, muito coisa assim com os homens, né? Não era como Jenny era toda certinha e a mãe de Jenny era muito espivitada, muito pra frente. E a avó de Jenny fazia a mãe de Jenny se sentir uma mulher horrível, né? Uma mulher impura por ser desse jeito. E depois a mãe de Jenny descobriu que a avó de Jenny, ela não tinha casado virgem. Então ela ficava julgando a filha por algo que ela também tinha feito no passado dela. Então, várias situações que acontecem na série são situações que a gente lidar, né, no dia a dia, na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor. Então foi bem bacana de assistir. Mas eu não assistiria, parte do meu coração, né? Michael cuidou sempre de Jenny desde o começo. Eu acho que Michael tinha que finalizar essa série com Jenny. Ele merecia mais do que o Rafael. O Rafael criou sentimento por Jenny, só que foi um sentimento totalmente injusto que ele deveria anular desde o começo, porque quando ele conheceu Jenny, ela já era comprometida. Então, homem que fica criando sentimento por mulher comprometida, a mulher dos outros, né? A série tá apoiando isso? Pelo visto, sim, né? Porque a gente não gosta com a gente não tem que gostar com os outros, né? Eu só acho assim. Mas é isso, minha gente. Beijos e até o próximo vídeo.